Bom, nessa aula eu vou falar dos dois tipos principais de células, os procariontes e os eucariontes. Começando pelos procariontes. Os procariontes, eles são as famosas bactérias e as arqueias. Pró, que significa antes, tipo protótipo, e carionte, que vem da palavra corion, que significa núcleo. Antes do núcleo, que significa. E agora eu vou falar das estruturas. Em todas as células, tanto procarionte como eucarionte, as estruturas dentro da célula vão ficar em uma substância gelatinosa chamada citosol. E vamos falar do material genético. O material genético que aqui está representado em roxo, geralmente toda célula, tanto procarionte como eucarionte, vai ter um material genético. Só que o que vai diferenciar nos procariontes é que o material genético ele vai ficar disperso na célula e vai ficar tudo misturado as informações. Para entender melhor, o material genético seria tipo folhas de papel com informação diferente, tudo misturado. Folhas de informação tipo mecânica, física, biologia, história, tudo misturado. E, além disso, não vai ter a formação de um livro para você guardar, organizar essas folhas, ou ao menos uma estante. Vai ficar tudo misturado. E outra estrutura, também presente em todas as células, são os ribossomos, que são esses pontinhos na célula. Esses pontinhos, eles servem para produzir proteínas. E eles são feitos de proteínas. É uma junção de proteína e RNA, que produz outras proteínas. E uma estrutura que pode ou não ter, anteriormente, foi falado das estruturas que com certeza tem na célula. E essas estruturas de agora podem ou não ter na célula, que são os cílios, que são parecem os cílios dos nossos olhos, que eles são pequenos e numerosos. Só que esses cílios desses organismos procariontes, eles servem para locomoção. E os flagelos, que eles são menos numerosos e também servem para locomoção, só que os cílios eles se movimentam tipo em formato de remo e os flagelos eles se movimentam tipo em forma de chicote. Outra estrutura que é importantíssima para a célula é a membrana celular. Ela que vai conter o conteúdo, todo o conteúdo dentro da célula. Vai definir onde é o lado de fora da célula e o lado de dentro da célula. É assim que é a estrutura da membrana celular. Para entender melhor a sua função, eu comparei ela como se fosse um portão da nossa casa, que define o lado de dentro da casa e ele define o lado de fora da casa. Além disso, a membrana celular ela pode selecionar o que vai entrar e o que vai sair da célula. Ela vai ser aprofundada mais para frente. Além disso, nos procariontes, outra estrutura que pode ou não ter são chamadas as inclusões, que a membrana celular ela vai formar tipo caixas que vai guardar substâncias que a célula vai usar muito, ela não pode perder, tipo fosfato, magnésio ou dióxido de carbono. Além da membrana celular, outra estrutura que pode ou não ter na célula, embora na maioria das vezes, principalmente das bactérias, vai ter, é a parede celular, que ela funciona tipo uma
uma armadura para a célula. E ao lado está a organização dessas moléculas que formam a parede celular. A gente pode observar que elas formam tipo galhos. Pelo menos eu imagino que tipo galhos. Que se você tentar quebrar um galho, vai ser mais fácil. Mas se você juntar esses galhos, vai ser mais difícil de quebrar. E assim que é a organização das moléculas que formam a parede celular. Bom, nos procariontes, ela é formada por substâncias diversas chamadas de peptídeo-glicano, que é uma junção de açúcar com proteína. E é muito importante para a virulência desse organismo, porque isso pode fazer com que ele se torne resistente a um antibiótico e transmitir a doença. Só que além dos procariontes, outras células podem ter parede celular, que são as plantas que possuem parede celular de celulose e os fungos que produzem parede celular de quitina. Bom, os procariontes eles podem ter várias formas. Esféricos, que são chamados de cocos, de bastão, que são os bastonetes, e os enroladinhos, que são os espirilos. E todos os procariontes, as bactérias, as arqueias, todos são unicelulares. Isso quer dizer que todos possuem uma célula, mas eles podem viver em conjunto, podem viver junto com vários procariontes juntos. Eles podem viver em colônias. E a reprodução deles, dos procariontes, são mais simples. Que é basicamente só multiplicar tudo que tem na célula e se reproduzir. É chamado de fissão binária. Sendo que em 20 minutos ocorre o processo de duplicação dos procariontes, de reprodução. E em 11 horas, um único procarionte, uma única bactéria ou arqueia, pode dar origem a 8 bilhões de outros seres vivos. E há uma diversidade de procariontes. Eles podem fazer fotossíntese, eles podem adquirir energia através de moléculas orgânicas ou inorgânicas. Há uma diversidade deles. Somada a alta multiplicação desses organismos com a diversidade química, eles são os mais abundantes na célula. Aqui foi apresentado que são estruturas simples, são processos simples. Porém, graças a essa diversidade química e por eles serem muito pequenos em relação aos recursos ambientais que eles podem adquirir, eles são os mais abundantes no nosso planeta. E eu comentei das arqueias. As arqueias, elas são menos conhecidas que as bactérias, mas a diferença, assim, está na sequência do seu DNA. Antes as arqueias e as bactérias eram consideradas o mesmo tipo de organismo, mas agora não, porque foi estudado a sequência do DNA desses organismos e viu que eles eram muito diferentes, muito diferentes. E o hábito de vida das arqueias faz com que eles conseguem suportar ambientes muito extremos, sendo que eles são chamados de extremófilos também, porque eles podem viver em ambientes de vulcões, ou em águas termais, ambientes com muito sal, água salgada, ou ambientes muito gelados.
uma coisa importante que eu esqueci de falar também, que é importante a gente entender que as bactérias, os micro-organismos, 90% deles, eles não causam doenças, muito pelo contrário, eles são muito importantes e sem eles a gente não vive, pois eles são importantes para produzir compostos para a vida, como nitrogênio ou oxigênio, ou até para ajudar a gente na ingestão. E aqui nesse slide a gente pode ver a primeira classificação assim primordial dos seres vivos, que são as bactérias, depois as arqueias e depois os grupos dos eucária, que possuem células eucariontes, que são os fungos, as plantas, os animais, ou seja, a gente se inclui nesse grupo também. Agora eu vou falar da célula eucarionte. A célula eucarionte, que eu falei que está presente nesses organismos, o organismo que possui a célula eucarionte pode ser unicelular, que possui uma única célula, ou pode ser multicelular, com muitas células. Como nós, a gente é um organismo assim, relativamente comparado, né, com as bactérias, a gente tem uma estatura bem maior. Ou seja, com certeza a gente vai ter muitas milhares, trilhões de células. A gente é multicelular. E, bom, a gente olhando essa célula, em comparação com os procariontes, a gente tem muito mais coisas, muito mais estruturas. E essas estruturas a gente chama de organelas. As organelas, elas são tipo linhas de montagem da célula, pois elas podem produzir proteínas, lipídios, ou enviar uma substância para um local, cada uma com uma função. E dentre elas o núcleo. O núcleo que é essa estrutura roxa. E o núcleo, ele lembra que eu falei nos procariontes que o material genético ele fica disperso. Nos eucariontes, eles vão ficar o material genético protegido dentro do núcleo. Primeiro, o material genético ele vai ficar organizado, as informações organizadas, separadinhas, tipo como se fossem livros. Tipo, vai ter um livro de física, um livro de biologia, um livro de história, tudo informações separadas. No caso da biologia, vai ter uma informação para a cor da pele, os olhos, assim por diante. Vai ter informações separadas. Essas separações a gente vai chamar de cromatina, que vai ser aprofundada mais para frente. E o núcleo a gente pode entender como se fosse a estante abrigando essas informações. Bom, as organelas que eu comentei antes, que uma delas é o retículo endoplasmático rugoso, que tem verruguinhas, por isso rugoso, que tem verruguinhas, essas, entre aspas, essas verruguinhas são os ribossomos, ou seja, o retículo endoplasmático rugoso ele pode produzir várias proteínas em série. Também existe o retículo endoplasmático liso, que pode produzir lipídios que são óleos, e fazer detoxicação. E o complexo de Golgi, que ele seria tipo o correio da célula, que ele vai enviar substâncias ao longo da célula. A gente pode olhar aqui
que as organelas, elas são tipo membranas achatadas assim. Isso porque a célula eucarionte, ela se formou quando a membrana plasmática ela começou a se dobrar para dentro, formando as organelas. E qualquer vantagem de meio que dobrar assim para dentro a membrana plasmática, que ela vai criando compartimentos. E criando compartimentos, ela vai criando ambientes diferentes ao longo da célula, ambientes químicos diferentes, criando tipo pequenos laboratórios para se criar pequenos processos químicos diferentes ao longo da célula. Além disso, a gente vai ter outra importante dizer, essa informação que eu dei da formação das organelas, isso também se aplica ao núcleo, porque o núcleo também, como as organelas que eu citei, são organelas membranosas. Só que isso não vai se aplicar para outra organela chamada de mitocôndria. A mitocôndria, que é a usina da célula, que produz energia para a célula. Produz energia para a célula. E por que não vai explicar? Porque foi analisado que a mitocôndria ela tem o seu DNA próprio, um DNA que é diferente das nossas células. O DNA dela tem uma sequência muito similar a bactérias. E concluiu-se que a mitocôndria ela veio de uma bactéria. Os cientistas dizem que existia uma célula eucarionte primitiva. Ela tentou digerir essa bactéria. Essa bactéria ela era muito especial porque na maioria dos organismos estava começando a surgir no ambiente, lá estava começando a surgir muito oxigênio, e esses organismos, o oxigênio ele era tóxico. Só que essa bactéria não, ela era especial. Ela conseguia produzir oxigênio, ela conseguia usar oxigênio e produzir energia muito eficientemente. Então, o eucarionte primitivo ele tentou engolir essa bactéria, só que ele não digeriu. Por quê? Porque como o organismo ele viu que essa bactéria ela proporcionava muita energia e seria muito mais vantajoso usar essa bactéria para produzir energia para esse organismo. Em troca, essa bactéria ela tinha proteção desse eucarionte primitivo. E milhares de anos se passaram até que esses dois organismos se tornaram um só. Um não vive sem o outro. Bom, e existe outra organela, e esta foi comentada muito brevemente na primeira aula, que são os cloroplastos. Os cloroplastos, eles são especiais porque graças a eles, as células eucariontes conseguem fazer a fotossíntese, as plantas conseguem fazer a fotossíntese através dessas manchinhas verdes. E também foi observado que, como na mitocôndria, os cloroplastos também possuem um DNA similar a bactérias, concluindo também que teve uma origem igual à da mitocôndria. Porém, com a diferença que essa bactéria ela fazia fotossíntese. E para finalizar, falar um pouquinho da reprodução. Não se aprofundar muito, mas só comentando que na bactéria, nos procariotos. Os procariotos foi falado que eles se multiplicam eles se reproduzem só multiplicando tudo que tem dentro da célula.
Porém, como os eucariontes eles têm muito mais coisas que os procariontes, a reprodução deles é mais complexa. E existem dois processos, chamado mitose e meiose. O que a gente pode entender agora é que existem dois processos nos eucariontes, que é a mitose e a meiose para reprodução, processos mais complexos do que os procariontes, que possuem processo para reprodução fissão binária. E agora, para finalizar, eu deixei algumas questões para responder.